Boa noite a todos. Então, a gente começa mais um Nil Insights. Obrigado a todos que já estão participando. Estamos começando às 19h10, aguardando aqueles 10 minutos de conversas aleatórias, como os suíços nos ensinam. A ideia, de novo, é apresentar. O show é com o Urba e com a Lê. E passo para vocês a bola, meninos. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Obrigado, Andrei. Obrigado, pessoal. Bom, Ale, eu vou seguir o que a gente sempre tem feito aqui durante as segundas-feiras, e eu apresentar um pouco do macro, apresento minha parte, depois eu te passo a bola e você complementa aí com suas análises, principalmente técnicas. Show. E também, como de costume, então, eu trouxe uma apresentação aqui para a gente ir seguindo. Não tem como ser diferente, tá? A principal temática da semana passada, dessa semana, dos próximos dias, tem sido política monetária. A semana passada a gente teve a reunião do FOMC, que é o Copom dos Estados Unidos, né? Então tivemos decisão de taxa de juros nos Estados Unidos e na Europa semana passada. Na China também, se eu não me engano, tem por esses dias, mas eu já vou comentar de China mais para frente. E na quarta-feira a gente tem Copom. Começando com os Estados Unidos aí, a decisão do FOMC foi por manutenção de taxa, né, mantendo a taxa terminal lá que eles trabalham num intervalo, né, entre 5 e 5,25. Porém, então, isso era bem esperado no mercado, porém o comunicado e o discurso do Powell que trouxeram as novidades que fizeram o mercado mexer. Então, o comunicado em si da reunião foi mais duro, né, foi mais hawkish, dando a entender que o movimento de junho da semana passada foi só o que eles estão chamando de skip. Então não é que acabou, as altas, possíveis altas acabaram. É só que em junho não se fez nada para colher mais dados e julho tomar uma decisão melhor, possivelmente de uma nova alta. E aí assim eles vão fazendo, né? Então um sim, um não, uma reunião para, outra reunião sobe. Não é nenhuma novidade, outros presidentes do Fed já fizeram isso. Porém, como existia já uma expectativa de fato parar as altas de taxa de juros, esse comunicado reforçando o potencial, o possível skip, veio mais duro, o mercado reagiu. Isso aqui que eu trouxe é um gráfico que mostra como os membros votantes do Fed se posicionam, né? Então, cada pontinho desse é um membro votante. Essa linha cinza aqui da reunião passada, né, em março, e a linha verde é essa reunião agora do dia 14 da semana passada. Então, vocês conseguem enxergar que a linha verde mais acima, né, existe um choque paralelo de curva onde toda a expectativa foi aumentada. E aqui a gente acompanha os finais de ano. Então, para 2023, para final de 2024, final de 2025. E aí vejam que que os membros estão votando, né, aumentou a quantidade de membros que está votando por uma taxa terminal entre 5,5 e 6. Isso tudo para falar que, então, aquele cenário de pausa na alta das taxas de juros por lá foi colocado meio em stand-by, meio em haver, né? O Fed ainda é muito data dependente e possivelmente a gente pode ver novas altas aí até o final do ano. Isso precificou direto na curva, né? Então trouxe aqui uma expectativa de juros americanos do BTG, mas o mais importante é a linha azul que está quase junta, né, da expectativa do BTG. Mas vocês veem que o mercado sentiu na hora, tá? Em algumas reuniões eu trago aqui também, né, desses nossos encontros, que existia uma precificação de corte de juros lá nos Estados Unidos até final do ano, né, em janeiro 24. E aí, com esse comunicado, o mercado reagiu na hora e já começou a embutir manutenção, né, até uma pequena alta aí. Como eu disse, existiu o comunicado e existiu o discurso do Powell. O Powell veio mais brando, né? Então, se o comunicado bateu, mordeu, o Powell soprou. E falando que pô, não é bem assim, ele foi bem questionado com essa questão do skip, né? Então, assim, por que parar agora? Se existe a perspectiva de novas altas, por que já não continuar com o movimento?
E aí o que ele comunicou foi porque é um movimento natural, né? Então o Fed vem subindo, 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 e uma hora ele para. Então ele quis dizer que assim, ele questionou essa narrativa do mercado do skip. Ele colocou mais um cenário de que pode ser que tenha parado mesmo, não vão vir novas altas. Então eu até discuti no dia com a Lê, né, Ale? O mercado ele sentiu bem, então, pô, foi para cima, para baixo, pancadaria para cima e para baixo, aí, enquanto a gente digeria o comunicado, e aí o Powell veio discursando, então a volatilidade nesse período aí aumentou bastante. Independentemente disso, tá? Que eu gosto dessa temática, me acho super engraçado quando eu falo essas coisas aí de quem está mentindo. Então, sempre quando existe alguma assimetria entre dois mercados, dois ativos, que seja, um deles está mentindo, tá? Então, aqui eu trouxe, no slide anterior, no slide seguinte vai ficar mais claro ainda, mas eu trouxe um estudo que é, na linha a verde, né, o S&P, o índice de S&P com o PL dele, né, o preço sobre lucro deles, com o múltiplo de preço sobre lucro, e o rendimento invertido da Treasury de 2 anos, do título público deles lá de 2 anos. Então, vem que esse spread está muito grande da média. Tá? Geralmente eles andam mais próximos e essa diferença tá aumentando bastante. O que significa que nessa pergunta aí, né, respondendo a pergunta de quem está mentindo, ou o S&P que está muito caro, ou a Treasury que tá com rendimento muito alto. Alguém vai ter que ceder aqui. Eles precisam convergir no longo prazo, né? Na maturidade, eles precisam convergir. Então a gente vai ver ou o Fed, o S&P cedendo, ou a Treasury tirando um pouco de rentabilidade. Esse aqui, como eu disse, né? Acho que fica bem claro. É um estudo, eu achei impressionante esse estudo, que pela primeira vez aí, né, desde talvez na história, ou 2013, que é esse gráfico, o rendimento dessas três opções está dando na mesma. Quais são as opções? Então, S&P em azul, né, o S&P no que eles chamam de earnings, que seria é o dividend yield, né? É o earnings yield. Então, o que eu ganho por carregar uma ação contra a Treasury de 3 meses e o que eles chamam de caixa, né? Não, desculpa, esse seria de caixa, então o que eles chamam de a renda fixa deles, o título público. Tá? Então, títulos de renda fixa com grau de investimento. Então, seria uma renda fixa um pouco mais longa. Ou seja, a gente vê que o CDI deles, o caixa, a renda fixa e o S&P estão rendendo o mesmo carrego. Tá? Isso eu nunca tinha visto tão junto, tão coordenado, que não importa o ativo que você esteja alocado, o carrego dele está igual. Então, assim, por que que eu carregaria ações que têm o risco de oscilação de preço se o CDI me paga a mesma coisa, se uma debenture aqui, um título, um bond de investment grade, me paga a mesma coisa. Então, o título desse gráfico é bem isso, né? Os investidores estão perdendo incentivo por carregarem as ações. Não está fazendo sentido pelo prêmio de risco você carregar ações no seu portfólio. E conversa com esse gráfico, né? Então, aparentemente é o S&P que está caro. Eu vou vender S&P? Não é muito difícil ficar vendido no S&P. Esses preços, esses níveis eu também não compro. Já falamos algumas vezes aqui, existe um stock picking para fazer lá assim, mas o S&P, ficar comprado no S&P é difícil, ficar vendido no S&P é impossível, então é um bicho aí que a gente não tem mexido muito. Aqui também, comentando sobre S&P, trouxe para deixar o Ale orgulhoso, um gráfico de indicador técnico, mostrando que
O S&P está com um sinal comprador, né, mas principalmente coisa que a gente já conversou algumas vezes, o que tem feito o S&P, o que tem justificado a performance do S&P são essas 7 empresas, todas de tecnologia, né? Então, Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet, que é o Google, Tesla e Nvidia. Então, são 7 empresas de tecnologia com a temática inteligência artificial que estão carregando o S&P. Excluída essas, a performance do S&P é picha. Aqui trouxe de curiosidade, não é todo dia que a gente vê essa análise aí, mas as alocações dos principais gestores globais, tá? Então, a Berkshire, a Bridgewater, Pershing, Soros, o fundo do Soros e a Renaissance. Então, como é que elas estão alocadas? É bem sabido, né, essa posição grande do Warren Buffett na Apple, mas aqui fica de curiosidade aí como é que as grandes gestoras estão se posicionando. Vem que geralmente a participação das ações é baixa, né? Então, mesmo as maiores aqui, 5, 4,5, 2, a Pershing se destoou um pouco, e aí o Warren Buffett muito com essa posição de Apple. Falando de China, tá? O que aconteceu? Semana passada a gente teve essa pesquisa de desemprego. O desemprego está subindo bastante lá, né, entre os mais jovens, né? Então, a gente vê algo mais estrutural do desemprego de longo prazo, né, da população em geral. Então, está nesse 5%, mas entre os jovens, entre 16 e 24, está alto e subindo. Isso estimulou eu falei estimulou o estímulo, mas, enfim, motivou estímulos na China, tá? Então, o Banco Central chinês também fez um estímulo monetário lá, e a gente está na expectativa de ver mais, porque o estímulo até agora foi tímido, né? A China está devendo crescimento perante a expectativa que a gente tinha, ainda cresce bem, mas a gente estava esperando muito mais, né? Os mercados estavam esperando muito mais. E aí, agora com esse dado de desemprego entre a camada mais jovem, é de se esperar algum estímulo mais forte chinês. Isso é bom para commodities, é bom para o Brasil, enfim, não preciso nem ficar me repetindo aqui. É, e aí tem uma questão, a China tem um grande desafio demográfico, né, como a gente já conversou bastante, mas tem uma questão desse desemprego na população mais jovem. É a população jovem que geralmente faz mais protesto, né, mais rebelde, coisa que a China abomina. Então, China e protesto não se misturam. Então, isso força ainda mais que a gente, essa esperança aí por algum estímulo na economia chinesa. Então, Estados Unidos, China, eu acho que eu não acabei não comentando a Europa, mas a Europa a gente teve também a decisão de taxa de juros, foi uma decisão por mais uma alta, com mais altas contratadas, tá? Então, a taxa de juros na Europa acho que está 3 e pouquinho, agora eu não lembro de cabeça para onde foi, mas eles demoraram mais para subir juros lá por lá, e agora vão continuar o movimento. Então, o mundo inteiro está meio que parando, começando a cortar, eles estão subindo, a inflação lá ainda é um problema, é um desafio. Então, o Banco Central Europeu continua subindo taxa de juros. Como eu disse, subiu semana passada e já indicou que para julho, que acho que é a próxima reunião, já vai ter mais. E aí mais um em setembro e os caras vão subindo taxa lá, por enquanto sem previsão de parada. E aí, voltando para nós, para o Brasil, eu sempre gosto de colocar um gráfico aqui para mostrar o relativo, tá? Então, esse gráfico aí é bem emblemático, que mostra como a deterioração dos nossos concorrentes de emerging markets, né, de mercados emergentes, nos deu a oportunidade de receber investimento estrangeiro direto. Então, a gente acompanha aqui, principalmente ano passado, esse ano, a pernada que o Brasil deu. Por conta disso, o Brasil no relativo, assim, eu desafio alguém me convencer de que no relativo o Brasil não é bom. Mercados emergentes está voltando à moda, então assim, passamos
décadas negligenciando mercados emergentes. Tá voltando à moda. Eu vou falar assim que desde o do boom de commodity, que mercado emergente virou radioativo, então tá voltando à moda. Aí a gente vai olhar mercados emergentes. China é difícil, Rússia esquece, Turquia esquece, Sudeste Asiático tem recebido bom fluxo também, mas tem limite. A Indonésia já tem bolha no mercado de capitais na Indonésia. Índia, a bolsa mais cara do mundo. A África continental, putz, o que que você vai fazer lá, sabe? Nigéria tem um pouco de coisas, África do Sul também. Então o negócio é Latam. Beleza, mas vamos olhar Latam. É Brasil e México. México já apreciou bastante. México é a moeda, o peso mexicano é a moeda que mais apreciou no ano. E aí começa a perder fôlego, né? Essa narrativa de México. Assim, México é tão melhor que Brasil também. Pô, lá tem um governo de esquerda, mais controlado, mas que há uns tempos atrás, acho que mês passado, já, já ameaçou colocar a manguinha de fora lá, fazer alguma reforma populista. Então, é isso, sabe? Não tem muito para onde ir. A gente é o que a gente tem que se apegar, né? Então, o Brasil não tá atraindo esse fluxo estrangeiro por mérito próprio, mas por estar melhor que a concorrência. Então, o resultado, ou seja, a causa não importa muito, a consequência é que a gente está vendo a entrada massiva de investimento estrangeiro, o que reforça esse posicionamento em dólar que a gente tem. Depois a gente pode até discutir melhor, Zé, sobre questões internas, políticas, fiscais, o que eu concordo com tudo, tá? Então, de novo, o Brasil não está fazendo o dever de casa, mas é engraçado que assim, a precificação do dólar, a modelagem do dólar, 80% dessa precificação é fator externo. 20% é o que acontece aqui. É diferente do DI. O DI é que é meio contrário, né? A taxa de juros. 80% do que acontece na taxa de juros somos nós, aqui dentro. O dólar não. 80% da precificação dólar real é o que está acontecendo lá fora. Então é isso, é o relativo. Taxa de juros em países desenvolvidos, mercado de capitais em países emergentes, o DXY, é um monte de coisa que compõe esses 80% que vão precificar a nossa taxa de câmbio. E aí todos os indicadores mostram que essa taxa de câmbio é para baixo, né? Então, a gente ainda não estava oficialmente aí gravando, eu vou repetir. Os nossos clientes, a grande maioria tá alocado em dólar na venda, né? Quem tem essa alocação está vendido. A gente está vendido mais ou menos nos 5,30. E vamos deixar correr, porque a não ser que alguém me convença do contrário, aí esse dólar é para estar vendido mesmo e a gente vai ver ele caindo. Enfim, eu sei que são assuntos polêmicos aí. Depois que eu terminar, se alguém quiser entrar também fazer pergunta, estamos à disposição. Então tá bom. Se a gente está aqui atraindo investimento estrangeiro, já falando de dólar, como a gente está posicionado, a nossa posição em taxa de juros também é bem conhecida. A gente pré-fixou tudo que achou no começo do ano, naquelas taxas gordas, 14, 15, 16 ao ano, estamos precificado. Estamos bem alocados em taxa de juros real também, o IPCA a mais. Estamos ganhando bastante dinheiro nessas posições. E não é de hoje também, mas cada vez mais a gente está rotacionando as carteiras para renda variável. Então vejam que esse gráfico eu gosto de trazer sempre que eu tenho atualizado. Na média, né, usando o múltiplo PL, a gente ainda tá com valuation descontado em bolsa. Em small caps nem se fala. Small caps a gente vem batendo bastante na tecla. Só não está comprado quem não quer ou quem não tem participado das lives. Então os valuations do Ibovespa como um todo, small caps ainda estão descontados, ainda tem espaço. E, como eu comentei, né, o que a gente tem ganhado bastante dinheiro é o próprio ativo de renda fixa, com um conceito de fechamento de curva versus duration, né? Então, termo um pouco mais técnico, mas imagina que a duration é o prazo médio de pagamentos dessa renda fixa.
quase como se fosse um vencimento, né? Pensando num exemplo mais simples. Se a minha renda fixa me paga tudo no vencimento, a duration vai ser igual ao vencimento. Eu entendo com a duration como o prazo médio da renda fixa. Quanto maior a duration, maior a oscilação que o preço tem, maior o risco, porém maiores os ganhos também. Então a gente vem aqui para a parte verde, vê que é o pré-fixado de longo prazo, é o que está dando show. Já nos 12 meses a gente tem ganho 25% aí na marcação a mercado. Então um pré-fixado que te pague 13, 14, 15% ao ano, a gente consegue ter uma saída antecipada dele, realizando esse lucro aqui de 25%. A volatilidade também está alta, né? É risco-retorno, mas vocês veem que o Sharp, que seria a diferença entre o retorno e a volatilidade, ele é bem alto. Outro ativo que a gente está bem alocado também é a inflação. Está rendendo aí, na média, tem rendido bem. As debêntures devendo um pouco ainda, né? Debênture de médio prazo aí, esse duration de 5 anos. Aí é muito por conta da liquidez também. Tem menos liquidez, geralmente as pessoas que compram papel carregam, então a gente não vê tanto essa marcação a mercado. Mas são bons ativos aí, todos estão rendendo positivo e a gente tem ganhando bastante dinheiro com isso. Quero trazer também apesar da gente estar ganhando dinheiro, já está posicionado, ainda dá tempo, os spreads de crédito tão altos, até tema que a gente tem conversado também, né, Zé? Mas a gente vê ainda um spread de crédito na curva, né? Ele existe e ele tem tudo para continuar sendo comprimido, né? Então voltar alguma coisa aqui mais próximo da média. A gente já teve o pico, nós aproveitamos esse pico, mas ainda tem espaço para contração de taxa. Ou seja, esses IPCA mais que a gente está vendo, IPCA mais 5, IPCA mais 6, IPCA mais 8 para crédito privado, ainda é bastante taxa, ainda faz sentido carregar, né, alocar, né, na carteira pensando no carrego. E aí, para terminar, tem mais dois slides aqui, foi bastante conteúdo. Mas como eu comentei, né, na temática da política monetária, no dia 29 agora de junho, a gente vai ter a reunião do Conselho Monetário Nacional, que é a reunião do presidente do Banco Central, ministro da Fazenda agora, né, antes da Economia, agora Fazenda, e a ministra do Planejamento. Então, os três sentam para decidir taxa, meta de inflação e afins. Por muito tempo a gente discutiu essa revisão na meta de inflação, né, que o Lula defendia, a meta tem que ser mais alta, o governo também fazia coro com isso, de aumentar a meta a meta de inflação, né, do IPCA para o Brasil. Isso perdeu um pouco de força, a gente não tem mais falado sobre isso, mas o que continua sendo discutido é o horizonte de aferição, que isso para mim faz muito sentido, tá? A gente é o único país sério que usa inflação como ano calendário, o que não faz muito sentido, né? Porque o Banco Central ele fica preso à meta do ano calendário. Eu tenho que aplicar minha política monetária baseada numa inflação de ano calendário. Não faz muito sentido isso, não é porque completou aquele janeiro, dezembro que isso é relevante, né? E todos os outros países aqui vizinhos têm um horizonte mais inteligente, mais eficiente. Então, de 18 a 24 meses pode ser explícito ou implícito, né? Explícito, quando eu falo mesmo, eu me comunico, ó, meu horizonte é 24 meses para frente, e implícito é quando, enfim, o Banco Central, o governo não deixa claro que é esse horizonte, mas ele persegue alguma coisa em torno disso. Então faz muito sentido a gente mexer nisso. A média do centro da meta, né, do que seria a meta, a gente tá junto aí, ligeiramente acima, com uma banda um pouquinho melhor, com um pouquinho maior, para cima e para baixo. Mas, de novo, eu acho que essa discussão de vamos mudar a meta de inflação, ela perdeu muita força. Agora, o horizonte, eu acho que faz bastante sentido a gente rever. E aí eu trouxe uma tabela aqui de curiosidade. Qual o horizonte relevante para a política monetária, né? Então,
Por exemplo, agora a gente está em junho de 23, vamos ter Copom na quarta-feira. O que o Banco Central está olhando? Qual meta de inflação? Né? Ainda dentro dessa regra aí do ano calendário. Então, para junho de 23, o Banco Central está tomando uma decisão olhando 100% de 2024. Tá? Então, o ano calendário certinho de 2024 será impactado pela decisão de junho. Em agosto, né, que seria a próxima reunião do Copom, 75% da meta é feita em 2024, ou seja, os 3 últimos trimestres e o primeiro trimestre de 2023. E assim vai, né? Então, para setembro a mesma coisa, para novembro já fica 50-50, dezembro também. Então, trouxe essa tabela aí mais de curiosidade mesmo, porque às vezes a gente tem essa ideia errônea, né, de que a decisão de política monetária atual, ela está olhando o entorno mais próximo e, na verdade, já tá sendo projetado porque a política monetária ela tem esses 18 meses de defasagem, né? A decisão que é tomada hoje, ela é sentida na maior, na maior potência até 18 meses depois. Então é exatamente isso, né? A gente está em metade de 23 e olhando a meta de inflação de 2024. E aí era isso. Da minha parte, fico por aqui, senhores. Seria bom, né, Urba, se o efeito das taxas de juros fossem que nem aumento do combustível nas refinarias, né? Que dia seguinte já está na Na bomba. hora. É, Seria bom, né, se fosse assim. sim. Bom, vou partilhar aqui minha tela, pessoal. Fazer aí um contraponto técnico de tudo aí que o Urba falou. Então, vou começar com o dólar, né? Foi um tema que a gente começou a falar ali antes de iniciar propriamente dito a gravação aí, algumas especulações, para onde que vai, para onde não vai, e é bem difícil, de fato, a gente imaginar para onde que o dólar vai, né? E comparativamente aí com o peso mexicano, eu não fiz um estudo muito elaborado, né? Mas aqui a gente percebe no gráfico mensal o início da pandemia, né, deu uma porrada, se desvalorizou e já recuperou o patamar, já está bem abaixo, inclusive, do pré-pandemia, né, o peso mexicano versus o dólar versus o peso mexicano. E é o que eu venho falando, né? A gente tem aqui um cenário também distorcido, né, de pandemia, onde o dólar subiu bastante e ele vem caindo. Tá? Tem uma região aqui importante nesse patamar agora, nos 4,75, 4,70, que se perdido tem caminho livre ali para recuperar esses níveis, lá nos 4,30. Inclusive hoje eu vi aqui uma notícia de que o próprio Goldman Sachs refez aí as suas previsões do dólar para o ano de 2023, eles colocaram como 4,40, né? Então bem próximo aí também aos níveis de pré-pandemia. Então é interessante observar esse gráfico, que de fato a gente está ainda num processo de distorção do dólar e que a tendência é que ele venha buscar esses patamares. Então, para quem está vendido ali desde os 5,20, acertou a mão muito bem, né, na venda e não vejo motivos para tão cedo ir lá, né? Lógico, o Brasil tá com alguns problemas fiscais aí, arcabouço, se porventura isso daí vier muito ruim, pode fazer um novo teste aqui nas suas máximas, no 4,50, mas a tendência, sem dúvida alguma, ela é de queda. Esse daqui é um gráfico mensal, né? Então a gente vê aí uma grande queda já nesse mês, um volume bem interessante também. E buscando aqui o peso mexicano, fica mais bonito ainda para os vendidos e também aí para a valorização da nossa moeda, né? Bom, estou trazendo aqui um pouquinho diferente aí também do que o Urba falou, uma notícia importante, né, da JBS, que aprovou dividendos aí intermediários na casa de 2,2 bi, né, aproximadamente um real por ação, e com data com de 22 de junho.
Então, para quem tiver posição aí ou quiser montar posição até dia 22 de junho, consegue pegar esses dividendos e possivelmente uma recuperação também do papel, né? Tá bem aí amassado, assim como grande parte dos frigoríficos. A gente está posicionado em Marfrig, né? Eu escolhi essa opção para exposição aqui dentro dos frigos, mas JBS também está bem depreciada na sua movimentação, então pode ser um estímulo, né, o pessoal querer pegar esse dividendo, né, e o papel dá aí uma bela de uma esticada. Está num ponto interessante graficamente falando, está numa tendência de curto prazo de alta, mas a tendência primária aqui de baixa, mas eu acho que vale a pena você carregar, né, essa posição para pegar os dividendos e também uma valorização. Interessante também destacar que o ativo ele pegou um terceiro alvo desta última projeção aqui, né, e sempre que um ativo busca terceiros alvos, aí geralmente, né, ele dá um repique. Então ele está fazendo um repique bem legal agora, deve buscar ali aproximadamente os 20, 21 reais por conta dessas notícias aí. É claro que o valor do dividendo desconta depois do valor da ação, mas ele deve dar uma puxada, seria bem interessante essa puxadinha aí. Ibov, né, os famosos 120 mil, ainda não chegamos, né, ficamos muito próximos aí dos 120 mil, faltou um pouquinho, a máxima de hoje foi 119.939, uma região de topos prévios, né? A gente está embalado, está difícil pensar na venda do Ibov, do índice, de small caps e por aí vai. Não vejo nenhum sinal técnico para que corrobore alguma queda, exceto, né, se a gente tiver aqui na quarta-feira algo completamente fora do consenso, né? Então a decisão da taxa de juros pode ser decisiva. Não imagino que venha nenhum tipo de alta. Acho que deve vir aí mantendo também os 13,75. E se porventura formos surpreendidos aí com uma ligeira queda, pouco provável também, as apostas não estão dizendo isso, né? A gente pode ver aí, sem dúvida alguma, o nosso Ibov romper essa barreira aqui dos 120 mil e galgar aí novos topos, né? Então tá bem interessante. Estamos já num bull market, né? Dizem aí que uma alta de mais de 20% do seu fundo já é caracterizado como um bull market. Então, teoricamente, estamos aí dentro de um bull, tá? Então, bem interessante a movimentação do Ibov, deve continuar seguindo nessa trajetória. Ô, Small Ale, caps anda mais, né? Fala aí, Urbano. desculpa te interromper, mas só porque Imagina. eu não lembro se eu deixei claro. A gente espera a manutenção agora para o cupom e corte de Sim. 25 em agosto. A É, isso partir mesmo. disso, de 50 em 50. Exato. Mas vai que, né, eles Sim, sim, sim. decidem ali A cortar gente alguma agradece, né? coisa. Para quem está comprado, é de fato uma maravilha, né? Fica interessante aproveitando também, né, a questão de vender, né? Ah, eu vou vender porque está esticado, vou vender porque está esticado. Eu sempre falo, né? Não vale a pena você vender só porque está esticado, né? Porque você pode aumentar um prejuízo, né? Ou então ficar passando um calor desnecessário. Eu falo muito isso aqui para quem nos acompanha, né? Pô, espera um sinal, se for o caso de vender, fazer uma proteção ou algo nesse sentido, né? Vi um monte de gente vendendo no 118, vi um monte de gente vendendo no 119, um monte de gente vendendo agora também no 120, sem sinal, né? Então vamos seguir o fluxo, né? Se está todo mundo indo numa direção, não tem porquê a gente querer se jogar na frente do trem, né? Então tá subindo, vamos comprar, né? E bem como destacou o Urba Small Caps, né? Pô, anda bem mais rápido, né? Bem mais volátil também, tem um risco embutido bem maior, né? Mas graficamente falando, também tá bem bonito, bem interessante. Zero sinal aí de venda, né? O S&P,
né? O Urba comentou do S&P, está caro, eu também acho, né? O gráfico diário aqui, a gente está já praticamente num segundo alvo de uma estrutura que eu estou estudando aqui já há bastante tempo, depois de ter rompido essa LTB. Todos os ativos, na verdade, graficamente estão sedentos aí por um repique um pouco mais aprofundado, mas zero sinal. Zero sinal. Não vejo compra nesse patamar e, bem como ele falou, também não tem venda. Né? O momento aí está difícil. Eu falo das FANGs, eu esqueci da Tesla, são as TFANGs agora, né? Incluindo a Tesla. Então, elas têm que ser acompanhadas de perto e elas, sim, fazendo aí um repique um pouco maior, aí a gente pode ver o S&P também corrigindo. Hoje foi um dia morto, né? Feriado nos Estados Unidos, então a gente não teve muita volatilidade aqui. O DXY, que é o dólar versus aí uma cesta de moedas, principalmente o euro, seguindo aí numa tendência mais baixista, né, abaixo de todas as suas médias, tende a vir buscar novamente aqui o seu suporte na casa dos 100, né, uma paridade aí que é também um suporte, né, difícil passar desse patamar, então deve buscar aqui de novo e ficar trabalhando dentro desse zigue-zague. Né. Por último, aqui as taxas de juros, né, as taxas de 2 anos, que foi comentado aí em um dos slides, a gente percebe que ela está sim também em tendência de alta, por conta do Fed um pouco mais hawkish. Né? A gente vai ter, inclusive, essa semana o Powell falando, né, que o calendário econômico, então ele vai falar na quarta-feira, ele vai falar também na quinta-feira, e ele falando gera alguma volatilidade, ele pode engrossar aí um pouco mais o tom e reforçar possíveis aumentos lá fora. Tá? Fica destaque também do calendário econômico, feriado na China na quinta e na sexta, né, e decisão de taxa de juros lá na Inglaterra. Tá? Pode trazer volatilidade aqui para a gente. O esperado é um aumento de 4,5 para 4,75. Vamos ver como que o dado de fato vai ser entregue aí para a gente. Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa aqui. Acho que eu passei por todos os pontos. Tem alguma questão aí? Alguém gostaria de ver algum gráfico, entender melhor aí o racional para as análises? Acho que não, né? Deixa eu ver aqui as Não, conversas. ninguém no chat também não tem nada. Show de bola. Qualquer coisa é só mandar então, pessoal. Agora foi. Acho que assim, hoje a gente já tá chegando com 53 minutos já de papo. Tem mais, se não tiver nenhuma dúvida, até para não estender muito, até porque agora tem a gravação no YouTube, não esqueçam. Então, quem quiser depois assistir, tem um canal lá da própria Nila Traders no YouTube que vocês podem assistir quantas vezes quiserem. Ponto importante, quem quiser trazer convidado, quiser trazer clientes, uma pessoa que queira ouvir um ponto diferente, uma estratégia, ou clientes com potenciais, faz sentido. A gente está disposto tá abrindo, né? Geral, quiser convidar amigos, agora é aberto. Não tem mais o grupo fechado só para a gente tem divulgado isso com muita frequência, então podem espalhar isso. A ideia é justamente essa, divulgar a palavra, como diria o Urba, bem religiosa essa parte. Pregar a palavra. Pregar a palavra. É mostrar o que a gente está fazendo, é dividir um pouco do que a gente tá olhando de diferente. Se vocês olharem, o Urba falou bastante de cenário de taxa de juros, e a gente já vem se posicionando, olhando, né? Lembra, a gente olha o macro e atua no micro. Que iria cair era fato, então a gente já sabia que tinha uma série de pressões, de tendências para derrubar essa taxa. Então, só faltava alguns pontinhos, né? Não precisava ter um sinal muito grande, não. Qualquer pequeno sinal já ia fazer sentido. E o Urbo até falou hoje na gravação, né? Quando o Banco Central ele dá muito sinal, né? Quando ele é muito claro na ata, até atrapalha um pouco, mas a gente já tem uma noção de como pode ser feito.
Joia? Pode falar, Urban. Só para complementar essa, isso aí é especificamente daquelas operações de opção de cupom. Porque um banco central que se comunica bem é desejável, né? A gente não quer incerteza. Pô, eu lembro que quando eu trabalhei na corretora, o presidente do Banco Central, eu não lembro quem era o presidente do Banco Central na época, 2008, 9, 10. Enfim, alguém que tiver com a cabeça melhor aí pode me ajudar. Mas o Banco Central não se comunicava bem. E era uma maluquice lá, a gente chamava de pós-Copom. Então existia um mercado de balcão, fora do mercado eletrônico, né? O mercado eletrônico já estava fechado. Existia um mercado de balcão que a gente ficava até 10 horas da noite operando DI futuro, porque o Copom vinha todo esquisito, o Banco Central não se comunicava bem, a gente nunca sabia quando vinha valeu, Ale, o Meirelles. A gente não, que foi um belo presidente, mas enfim, então o contexto não ajudava. A decisão nunca era programada, né? Então, assim, a reunião começava às 6 horas da tarde e não sabia se quando ia acabar. A gente ficava na corretora lá batendo papo, de vez em quando, de repente entrava a decisão e aí começavam as negociações. Então, assim, isso é ruim, tá? A gente deu bons passos de governança de Banco Central, um Banco Central que se comunica bem, é desejável. Porém, quando existe alguma assimetria, é quando a gente consegue aproveitar. Não dá para ganhar dinheiro em algo que já está telegrafado, né? Não existe ganho em algo que todo mundo sabe que todo mundo vai fazer. Então, quando existe alguma assimetria do tipo, agora em agosto, pode ser que caia, pode ser que não. Se cair, vai cair quanto? A gente se aproveita bem, né? Então, todas aquelas apostas de opção de cupom que a gente fez foi em cima disso, foi em cima dessa simetria. Já ganhamos dinheiro, ainda, na minha opinião, tem dinheiro para ser ganho. Por exemplo, como fala? A probabilidade de corte de 25 basis points em agosto está 40%. Na minha opinião, deveria estar mais. Então, 40% para mim é barato, a gente vai comprar 40%, porque se de fato cortar, esse 40 vira 100 e a gente mais que dobra a capital. Para setembro, que na minha opinião cai 50, não tem nem precificação ainda. Para cair 25, tem 23%. Então, assim, acho que tem bastante assimetria aí nessas operações que a gente pode se aproveitar. Na curva em si, no DI, já que o prêmio já meio que está no caroço. Então, a gente está prefixando, né, como eu comentei, só para não estender muito. A gente prefixou bastante. Para mim, já não tem prêmio na pré. Então, assim, dá tempo de se posicionar na pré-fixada. Putz, para mim já. Eu não faço, tá? Eu, como gestor, não faço. Existem melhores opções. Mas é isso aí. A ideia era essa. O Urban acabou dando uma explicação, aproveitou minha pitada e deu uma palhinha. Acho que a ideia é sempre compartilhar isso. Obrigado, Urba. Obrigado, Ale. Obrigado a todos. E próxima segunda, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Conto com todos aí. Obrigado, gente. Uma boa noite aí a todos. Uma ótima semana. Tchau, pessoal. Deixa eu ver.